para dar uma ideia da pesquisa, eu vou ler para vocês o objetivo geral dela. Então, é um projeto de pesquisa que pretende investigar o modo como o processo de circulação, recepção e apropriação do rock no Brasil, ao alcançar, na década de 1980, o espaço cultural do mainstream, mantendo, todavia, em algumas de suas manifestações, como o punk rock, o caráter de cultura marginal ou periférica, provocou a construção de novas identidades culturais, ao mesmo tempo transgressoras e cooptadas. Nesse sentido, busca compreender a massificação do rock como um processo que, embora possa ser compreendido como resultado de uma política cultural da diferença, deslocando ou conquistar seu espaço às disposições de poder da política cultural do Estado e das grandes corporações midiáticas, paga obrigatoriamente o preço da cooptação, substituindo a invisibilidade por uma visibilidade regulada e segregada, tanto do ponto de vista econômico quanto étnico e cultural, o que faz com que o roqueiro seja ao mesmo tempo um rebelde e um alienado. Bom, nesse objetivo geral a gente já consegue tirar algumas coisas básicas. Por exemplo, a questão fundamental é a produção de novas identidades. O objetivo geral da pesquisa é verificar o modo como a recepção do rock no Brasil provocou novas identidades. Então, a gente está lidando com a temática da identidade cultural e nosso principal aporte teórico é o Stuart Hall. Um sujeito alienado é aquele que é usado, de certa forma, pelo sistema, não é? É aquele que, ingenuamente ou inconscientemente, ele se deixa usar pelo sistema. Ele seria... antigamente se dizia, ele é cooptado, né? E o rebelde seria o oposto, né? Seria aquela pessoa que não está satisfeita com as condições que lhe foram impostas e que tenta fazer valer a sua voz. Na década de 1980, o processo de circulação, recepção e apropriação do rock foi muito híbrido nesse sentido, ele foi paradoxal, porque por um lado ele se apresenta como rebelde, como uma insatisfação perante o que está posto em termos culturais, e por outro ele se coloca como uma alienação, a partir da própria ideia do rock mesmo, de uma coisa importada, de uma cultura supostamente importada, vinda dos Estados Unidos ou da Inglaterra, e nesse sentido o roqueiro seria um consumidor de enlatados norte-americanos, de subprodutos norte-americanos, né? Então o que a gente vai tentar mostrar, a hipótese principal da pesquisa, é esse entrelugar, esse hibridismo, esse meio termo entre rebeldia e alienação. É um projeto que parte do Departamento de Letras Estrangeiras, né? E tem alunos de inglês principalmente. É importante a gente perceber esse processo de circulação e recepção de uma cultura de língua inglesa, de um modo geral. Então a gente encara o rock dentro de um panorama maior de cultura de língua inglesa. Pode ser via literatura, cinema também. Nesse processo de massificação do rock no Brasil, né? E por processo de massificação, a gente está entendendo a transformação do rock em cultura popular. E notem que aqui eu não estou traçando dicotomias, né, entre cultura popular e cultura de massa. Aquela distinção clássica que cultura de massa seria a cultura produzida para o povo, para ser imposta ao povo, enquanto que a cultura popular seria a cultura produzida pelo povo, né? Então, diante dessa visão dicotômica de cultura, e que já é ultrapassada, né? Até porque não leva em conta vários fatores que a gente vai levar e que eu vou ter a oportunidade de colocar aqui, a cultura genuinamente popular seria aquela representada pelo risado, pelo folclore, e a cultura de massa seria, o rock estaria incluído, seria uma cultura das grandes corporações midiáticas, imposta, etc. A ideia de cultura popular e de massificação aqui se encontra unificada porque a gente não percebe o povo, entre aspas, o público, como um receptor passivo, né? A gente acha que toda recepção tem também um processo de apropriação e acaba significando outra coisa. Principalmente agora que o processo de circulação cultural mudou completamente. Mas na década de 80, a gente está num esquema de produção e recepção cultural ainda típico do século XX, né? Por exemplo, as grandes gravadoras multinacionais, as grandes empresas multinacionais que produziam os artistas, de certa forma padronizavam os artistas que eram levados, no caso do rock nacional, para gravar
em gravadoras em Los Angeles, né, em gravadoras internacionais, etc. Eram discos que tinham grande circulação. Faz parte de uma estrutura de produção e consumo cultural típica do século XX. Hoje em dia, com a internet, principalmente esses fenômenos do YouTube, eles são uma testemunha eloquente de que o processo de construção, de produção e circulação cultural mudou radicalmente. Completamente diferente desse esquema que a gente está prestes a ver. Tá bom? A questão da noção de cultura diaspórica, né? Que a gente vê tanto em Stuart Hall como em Frantz Fanon, muito importante, porque ela mostra a cultura em trânsito, né? Por exemplo, a diáspora africana, que é uma diáspora a mais conhecida, forçou esse espalhamento de pessoas de uma determinada região, né? E essas pessoas, elas produziram cultura nos países de chegada. Acontece o seguinte, que essa realidade pós-colonial fez com que as pessoas que nascessem nesses países que foram colonizados tivessem experiência da metrópole, viajassem para as grandes cidades, as grandes capitais, e lá sentissem um duplo distanciamento. Primeiro, dele mesmo, com relação àquele novo ambiente, e depois, com o seu retorno. Porque na medida em que ele experiencia esse ambiente novo, ele mitifica o seu local de origem. Mas quando ele volta para o seu local de origem, ele acaba se estranhando também. Então, nesse caso, a gente tem a noção de uma produção cultural sem região, descontextualizada, desregionalizada, se assim nós podemos dizer. E é isso que nós entendemos, né, tal como propõe Stuart Hall, a dimensão diaspórica da cultura. Os critérios foram os seguintes. O que a gente vai ver agora é a seleção da discografia de uma época, principalmente. Mas o critério fundamental foi o critério da recepção na seleção dos artistas e bandas. Por que isso? Porque a gente não tentou impor critério de qualidade. Quer dizer, não está em jogo a qualidade das bandas selecionadas. Não, muito menos o nosso gosto pessoal, né? O que está em jogo é o grau de receptividade, é a popularidade do fenômeno, é a sua massificação. Então foram selecionados os artistas e bandas que venderam mais, né? Aqueles que se transformaram em sucesso, porque é a partir desses fenômenos mais de massa, fenômenos massificados, que podemos detectar mais facilmente a produção de novas identidades. E esse fenômeno do rock nos anos 80 foi um fenômeno de massa, foi um fenômeno popular de massa, foi uma coisa que era trilha sonora de novela, tocava no rádio, então isso afetou, né, a identidade das pessoas, né, de modo muito marcante. Então esse critério da receptividade foi um critério primordial, né, embora a gente tenha inserido alguns artistas e bandas também que não, apesar de não terem feito sucesso ou não terem se massificado, mas foi importante a gente selecionar para apontar as direções desse movimento. Esse movimento que eu digo desse processo cultural. Então, por exemplo, é claro que o movimento punk em 1982 ele não fez sucesso. Ele não foi massificado. No entanto, é importante a gente marcar essa tendência, essa virada, até essa ruptura com uma tendência hegemônica, digamos assim, né? E assim a gente foi selecionando músicas experimentais, digamos assim, de um rock mais alternativo, como o caso de Fellini, Smack. Então tudo isso entrou no levantamento muito mais para marcar e delimitar direções do que como fonte da nossa pesquisa, como objeto, melhor dizendo, da nossa pesquisa, que são aquelas bandas que fizeram sucesso. Se alguma banda, se algum artista alcançasse a marca das 100 mil cópias, ele já pode ser considerado popular, né? Ele já entra no circuito das rádios, que nessa época se pode falar em jabá, né? Em jabá, que é uma palavra assim coloquial, que significa a compra de execuções na rádio, né? De uma música ou de um artista. Antigamente o produtor chegava lá com o disco, pagava o DJ, uma rede de rádios para a música ser executada. Hoje em dia isso existe ainda, mas isso não funciona mais, né? A gente sabe que hoje os fenômenos de massa, eles respondem muito mais a uma demanda popular do que a uma imposição de um produtor, né? Mas nesse período era muito comum, né? E as bandas, quando aconteciam, elas tocavam em todas as rádios, elas realmente hoje em dia a gente tem até uma certa pluralidade de tendências, né? A gente tem
um estilo musical hegemônico, digamos assim, como por exemplo o sertanejo universitário. É um estilo musical rotulado aí pela mídia, mas que é hegemônico. As pessoas foram lá para o Carnaval de Salvador e disseram, olha, até o trio elétrico estava tocando essa... Muito embora, além desse estilo, você encontre lá o funk carioca, a rocha, etc. Uma série de segmentos que a gente vai ver disponíveis, né? E, diferentemente desse período dos anos 80, a gente tinha momentos assim, de hegemonia total de um estilo que os outros não apareciam. Quer dizer, a hegemonia do rock ela começou a ser ameaçada na segunda metade da década de 80 pelo axé, pelo fenômeno do axé da Bahia. Então, quer dizer, as vendagens de Luiz Caldas, etc., chegaram a superar o rock nacional, né? Aí na segunda metade da década de 80. Então era uma realidade, assim, era um contexto muito diferenciado. A nossa pesquisa ela se concentra em discografia, bibliografia e filmografia. Essa apresentação aqui vai se valer muito mais da discografia, tá bom? É a partir da discografia que nós falaremos. Perdidos na selva, mas que tremenda aventura. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o comissário de bordo. Vou começar a falar de 1980. A gente está vivendo em plena Guerra Fria, o mundo ocidental dominado por duas pessoas de direita, né? Tanto Ronald Reagan nos Estados Unidos quanto Margaret Thatcher na Inglaterra. A Europa inicia suas negociações para a União Europeia, assim como as primeiras negociações de pacificação já começam a ser feitas. Vão ser concluídas em 1991. O mito da explosão nuclear ele está presente em todos os filmes, em todas as músicas. É um momento de crise econômica que tem repercussão total aqui no Brasil. A gente está vivendo ainda a ditadura. A censura ainda é algo muito ativo no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, até o disco como o da Blitz, por exemplo, em 1982, foi censurado. Teve uma faixa censurada. E nessa faixa, todos os discos, de um a um, ele era arriscado, né? Eu lembro muito bem que lá nas lojas brasileiras, ali na rua João Pessoa, no calçadão da João Pessoa, eu peguei um disco da Blitz, quando eu abri, tinha o risco lá da censura. Então a gente vivia um momento, o que a gente chama de um processo de democratização no Brasil. A década de 80 também é marcada por novos festivais de música, né? Quer dizer, uma tradição da década de 60, de 67, por exemplo, o Festival da Record, ele vai ser retomado pela Globo. Em 1980 vai ter um festival de música que vai ser uma amostra realmente do que é a nova cara da música brasileira, né? Um festival de música, se não me engano, quem vai ganhar é o Oswaldo Montenegro, em primeiro lugar, né? Mas vai aparecer inclusive representantes de rock, né? O Gangue 90 e as Absurdettes participam desse festival já em 1980, embora não seja classificado. Eduardo Guzek também, que vai fazer um disco de rock alguns anos depois. Então, inclusive aqui em Sergipe, a TV Sergipe vai patrocinar um festival de música, acho que em 81. Em 80 ou 81, um festival de música aqui no Constâncio Vieira. A gente está vivendo uma época de festivais de música. Enquanto que no ambiente internacional, e a gente quando fala em música, ambiente internacional é falsamente internacional. A gente está falando dos Estados Unidos, né? Inglaterra e Estados Unidos, da parada anglo-americana. Principalmente por conta das novelas da Globo. Né? As telenovelas da Globo, desde a década de 70, elas lançam sempre um disco que é a trilha internacional da novela. Essa trilha internacional geralmente é o top 10. São as 10 mais dos Estados Unidos. Geralmente. Aqueles enlatados mesmo, como se dizia. É aquele que vem da parada da Billboard, dos 10 mais da Billboard, que caía no disco da novela. E o que estava acontecendo nessa época, no início da década de 80, a disco ainda estava em todo vapor. A disco music, quer dizer, ainda muitos artistas ainda estavam lançando, por exemplo, Chic ainda estava dançando música, né? Muitos artistas da disco ainda lançavam discos, como Sylvester, por exemplo. Já se vive um momento pós-punk em termos de rock, principalmente na Inglaterra. Recentemente eu estive vendo um documentário, acho que um documentário muito bem feito, talvez um dos melhores, né? Sobre o punk, é o Rock Britânia, Punk Britânia, em 3 episódios da BBC, e eles datam assim, 76 a 81.
É uma coisa bem fixa mesmo. E de fato, em 78 já não é mais punk que está acontecendo. Em 1978, se a gente vê as bandas, se a gente dá uma olhada nas bandas da Inglaterra, por exemplo, como The Jam, Seals and the Benches, etc., a gente já nota que não é mais punk que está acontecendo. Até os Sex Pistols já estão acabando, né? Um ano depois ele vai montar a nova Public Image. Enfim, já no final da década de 70 já se fazia um novo rock que não era comercial. E havia o hard rock que já vinha na década de 70, as baladas românticas, etc. Era isso que se ouvia internacionalmente. E no Brasil, o que estava acontecendo era uma criatividade muito grande, né? Eu estou comparando, assim, por exemplo, as músicas que entraram na parada no Brasil em 1980 e nos Estados Unidos, a impressão que se tem é que há uma riqueza muito maior musical no Brasil, né? Em vários estilos. Eu vou mostrar por quê. Primeiro que há continuidades, né? A gente tem a continuidade da Bossa Nova, quer dizer, de artistas que apareceram na Bossa Nova e que vão continuar lançando discos, vão continuar influenciando desdobramentos da Bossa Nova, em vários discos que convém aqui marcar. A gente vai ver também desdobramentos do tropicalismo, não somente com os Novos Baianos, mas as próprias figuras-chave do tropicalismo, como Gilberto Gil e Caetano Veloso. Eles vão passar a década de 80 e esse limiar da década de 80 produzindo seus melhores trabalhos, né? Grandes trabalhos, né? Gilberto Gil, por exemplo, em 79 vai lançar Realce, né? E o Luar já em 80. Caetano não lembro qual é o disco de 79, mas é um disco, acho que é Qualquer Coisa, uma coisa assim. Eles continuam muito produtivos e todo o pessoal dos Novos Baianos, né? O Moraes Moreira, o Paulinho Boca de Cantor, Pepeu Gomes, então está todo mundo produzindo muito, bastante. E bons discos, bons trabalhos musicais. Há o rock da década anterior que teve o seu desdobramento. A gente sabe que a figura-chave na década anterior é Raul Seixas, né? Para vocês terem uma ideia do que é Raul Seixas na década de 70, basta assistir aquele documentário que fala do Hollywood Rock de 1975. Ali você tem Celi Campelo, você tem Erasmo Carlos, você tem a banda Peso, você tem Mutantes, já sem Rita Lee, sem Arnaldo, aquele Mutantes meio progressivoide lá dos anos 70, né, do Sérgio Dias. Você tem Rita Lee e Tutti Frutti, né, e você tem Raul Seixas. Quando você vê o show de Raul Seixas, você percebe que não tem páreo. Parece que não tem páreo. É um rock que tem tudo. Você vai ver todos os elementos regionais, etc. Os elementos mais rebeldes, assim, mais contestatórios, inclusive. Aí tem também o Vimana, que se apresenta aí, que é a banda, vários artistas que vão se encontrar na década de 80. Então o rock da década anterior continua super pra frentex. Em 1980, Raul Seixas lança o Abre-te Sésamo, que é um super disco, né? Tem aquela música Luga, assim, que Titãs regravou e tal, né? Em 1980 também, Rita Lee vai lançar o Lança Perfume. Também é um super disco, um disco pop, dançante, que vai tocar nas boates, nas festinhas, etc. Então, as pessoas que faziam rock, o próprio Arnaldo, ele estava com Patrulha do Espaço, teve experiência com a Patrulha do Espaço por essa época, ele lançou o Singing Alone também por essa época, enfim. Você vai encontrar Made in Brasil, vai estar lançando discos por essa época, enfim, você vai ver bandas da década de 70 super atuantes aí. O Guilherme Arantes, que inicia na década de 70 com um trabalho meio de rock, assim, continua também produzindo. Por que não falar também do Clube da Esquina, né? Desdobramentos do Clube da Esquina, né? 1980 é um ano em que Beto Guedes, Loborges, Tony Walker estão lançando seus melhores discos, né? Loborges está lançando um excelente trabalho já em 1980. Na década de 80 também a gente tem uma continuidade de um movimento da década de 70, que é esse movimento da Black Music carioca. E aí a gente tem, claro, a gente tem o Tim Maia, né, como ícone assim, mas tem a banda Black Hill, né, o Trio Mocotó, enfim, essa coisa do samba rock, né, o próprio Jorge Ben, que já carrega essa tendência Black Music, sem contar falar do Tony Tornado lá da década de 70, Gerson King Combo, etc. Mas na década de 80, em 1980, a banda Black Hill ainda está lançando disco. E o samba também, que nunca deixa de, na década de 70, a virada de 70 para 80, foi uma virada de grandes sambistas de sucesso, né? AGP, Luiz Airão,
enfim, sambistas que hoje, aquele pai do Nogueira, do Diogo Nogueira, que é o João Nogueira, né? Quer dizer, se você olhar, se você tiver a curiosidade de olhar, assim, por exemplo, os clipes do Fantástico de 1980, né, de todos os programas do Fantástico, que sempre lançavam um clipe toda semana, vocês vão ver que tem uma grande quantidade de clipes de samba, né? E quando chegava o clipe do Fantástico, é porque a música estava, como se diz hoje, estava bombando, né? A música estava tocando mesmo no rádio e tal. Era um contexto muito fértil para a música. A música de vanguarda paulista surge também aí, em 1980, né? Quer dizer, os festivais, assim, o Barnabé ganha festival, Itamar Assunção, com a banda Isca de Polícia, o Grupo Rumo, que é o pessoal da USP, etc. Né? O Língua de Trapo também. Enfim, uma música, um movimento de música experimental que estava acontecendo nesse período. E também as novas cantoras, né? Uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que no início da década de 80 surgiu uma série, talvez o fenômeno mais interessante musicalmente, assim, de 1980, seja o surgimento de tantas cantoras. Né? Assim, a Melinha, Elba Ramalho, discos brilhantes, né? O disco de Elba Ramalho, por exemplo, Veio d'Água, é um disco brilhante. Ele tem um arranjo de guitarra de Lulu Santos, ele foi muito bem trabalhado. Se você ouvir o disco hoje, é um disco que tem uma mixagem, uma qualidade impressionante. Né? Então, Elba Ramalho se lançou, a Melinha, né? Cátia de França, que é uma cantora do Nordeste muito conhecida, enfim, Jane do Boc, uma série de cantores. Tete Espíndola, no final da década de 70, já da década de 80, ganhou o festival e tudo. Né? Enfim, uma Joana, Simone, essas cantoras mais pop. Fafá de Belém. Marina, né? Fafá de Belém, lançou um grande disco nesse período, um grande disco. Enfim, era a década de 1980, musicalmente no Brasil, era de uma riqueza formidável. Se você comparar com o Billboard, o Top 10 da Billboard, você vai ver que nós somos a música brasileira mais interessante. Muito embora, em 1980, em termos de rock, as coisas mais interessantes já estivessem surgindo. Em 1980 já existia The Cure, já existia U2, já existia Seals and the Benches, já existiam as bandas que marcariam assim a década de 80. As primeiras tentativas dos novos artistas, né? Esses novos artistas, eles tentaram a carreira nos anos 80. O que eu estou chamando de novos artistas? Os artistas do rock dos anos 80. Muitos dos quais, principalmente os do Rio de Janeiro, vinham já de uma carreira dos anos 70. Então, Lulu Santos, por exemplo, ele tocava na banda Vimana. Antes dele se lançar como Lulu Santos, ele lançou um compacto com Luiz Maurício. Talvez o próprio mercado fonográfico desse período rejeitasse. Não havia espaço diante dessa riqueza e dessa variedade. Não havia espaço no mercado fonográfico ainda para o rock brasileiro explodir enquanto cultura popular, enquanto cultura de massa. Perdidos na selva, mas que tremenda aventura. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o comissário do bordo, Sérgio Ronaldo. Por que a gente deu um pulo em 81? Porque 80 e 81 são anos muito semelhantes em termos de música, em termos de panorama musical. Então, o primeiro resultado da nossa pesquisa, eu já passo para vocês agora, é a delimitação cronológica. Então, muito pouca gente, a gente fala o rock dos anos 80, muito pouca gente chama atenção para isso. Mas o rock dos anos 80, ele começa, de acordo com esses critérios que nós colocamos aqui para a nossa pesquisa, em 1982. 1982 é o ano-chave, né? Por várias razões. É um ano que todas as bandas do Rio de Janeiro vão surgir durante esse ano e vão fazer sucesso durante esse ano. 1982 vai ser o ano que vai consolidar, vai popularizar, digamos assim, vai tornar conhecido nacionalmente o movimento punk de São Paulo. Tanto pela coletânea Grito Suburbano, quanto pelo festival Começo do Fim do Mundo. Vai ser 1982. Em 1982 vai ser lançado o primeiro disco de heavy metal no Brasil, né? O disco do Stress, uma banda do Belém do Pará, que é 1982. Em 1982 vai surgir...
cara no quadrado Leblon, foi te apresentando, eu sou o Negão. A turma da Baixada fala que eu sou durão, eu sou mato toca, é com o coração. Partiu a carteira pra pagar o meu pivô, seu rio cheio de dentes do meu amor. Ela me ligou e me chamou de ladrão. Pega ladrão, pega ladrão. Eu escolhi essa música porque Vini Negão, porque era a música que estaria na propaganda do Barão Vermelho. Quando o disco começou a surgir, e aí a apresentação dele no meio de Fora de Sincronia, né? No programa do Raul Gil. Né? Em 1982, foi na divulgação do disco, não fez sucesso essa música. E, na verdade, esse primeiro disco do Legião do Barão Vermelho, foi lançado em 81, e divulgado em 82, ele não foi um disco que estourou. O disco que estourou no Barão Vermelho foi o segundo disco, na verdade, que tinha Pro Dia Nascer Feliz. E que foi uma música gravada quando eles lançaram esse segundo disco, o Caetano, o Ney Matogrosso gravou, Caetano fez um show no Canecão e tal, tocou uma música dele e ele ficou assim, meio que como o compositor da época. Em seguida, a gente tem aí, também nesse período, sentido viver assim, dessa maneira, não é pra mim. É uma banda que também já vinha na década de 70, da Bolha principalmente, Renato Ladeira, é um tecladista e vocalista, Marcelo Susequim, que era da Bolha também, guitarrista, Sérgio da Mônica, baterista, né, que já tem tocado muita gente. Por essa música a gente já tem uma noção, assim, pela qualidade da mixagem. É um primeiro disco nacional que você usa bateria alta, guitarra alta, né? E essa música também foi gravada no Ney Matogrosso. Esse disco não estourou, a música que estourou desse disco foi Égua Venenosa, que é uma versão de Rita Lee. O terceiro disco finalmente estourou, foi o Amante Profissional. Foi a música que estourou, né, deles. E logo depois de 84, que é o ano de Amante Profissional, 84 e 85, eles pararam e a banda terminou no final de 80. Ainda desse período, a gente tem... Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que exigem nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Você não precisa falar, ele dispensa comentários. Chuchu era um cara que pensava que era, mas sabia que era não. Saiu de Pelotas, foi atrás da era, trepadeira de verão. De leve. Esse disco de 82, ele também vem da década de 70, tá? Ele era da banda Vimana, todos sabem. Ele foi um sucesso de vendas, né? E, quase todas as músicas foram sucesso, né? De Repente Califórnia, Tempos Modernos. Sabe essas noites que você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? E você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade! Que felicidade! Você convida ela para sentar. Muito obrigada! São músicos super experientes, o próprio Lobão tocava bateria. A música é uma música super bem bolada, Você Não Soube Me Amar, ela era irresistível na época. Tocava, a gente não conseguia
parar era uma grande novidade e foi um fenômeno, né? Foi um fenômeno. Eles estiveram aqui em Aracaju, quando eles estiveram aqui foi uma coisa de louco. Uma banda também que, dessa época, que fez muito sucesso, foi um disco que estourou em 1982, você vê que ano, né? 1982 foi o Rádio Táxi, que é também uma qualidade espantosa de música. Os caras tocavam na banda Tutti Frutti, né? O Roder Tafo na guitarra, o Willie no vocal, né? Que aqui são uma amostra de uma música que fez bastante sucesso, que é a Garota Dourada. Foi trilha, o tema do Menino do Rio, né? E pra quem, quer dizer, é um super pop, né? Mas quem é músico sabe que essa qualidade não se tirava, né? Tanto dos solos quanto aqui no Brasil, a bateria, tudo. O Rádio Táxi surgiu em 82. Essa música eles alcançaram a grande mídia. Eles foram lá no Globo de Ouro, eles foram se apresentaram em tudo quanto é programa de TV. Né? Eu estou falando do Sangue da Cidade. O mais importante que um guerreiro simplesmente a vontade de viver, sem parar pra pensar nos momentos que virão. Ele sabe o que quer, sabe o que é, conhece o caminho, é o dono da sua verdade, seu destino. Dá mais lembrar de tudo isso. Dá mais Ela se sentia incrível, ele se achava detestível. Disseram somos gente de nível, o casal 20 daqui, mas foram barrados no baile, tratados como maus elementos. Lá dentro rolando Bob Marley, cá fora, por favor, documento. Barradas no baile, só viviam dando detalhe. Ela no macacão de plástico, Eduardo Bussec gravou esse disco com a banda João Penck e seus Meninos Amestrados, né, no vocal. Além dessa música, eles fizeram sucesso com o Rock da Cachorra, tocou bastante. O disco todo é um sucesso. A minha palmeira é muito maneira, eu sei. Mas no meu deserto você foi o oásis que eu achei. Uma coisa para quebrar a rotina desse ano de 1982 o Stress. E esse disco circulou muito aqui em Aracaju, né? Porque tinha um cara ali de Pará que veio aqui e todo mundo gravou. Era um heavy metal de 82, assim, completamente diferente de tudo, né? Do que a gente ouvia.
dia molhar. Lulu Santos, todo mundo com aquele rockinho né, carioca, meio de bermuda, com aquelas letras saudáveis, todos excelentes músicos, né, com música de qualidade, embora as letras nem tanto, e aí aparece isso. E o começo do fim do mundo, né? Foi um festival de punk que teve lá no Sesc Pompeia, várias bandas, inclusive Inocentes e tal, né, tem várias fotos documentárias lá desse festival. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. 83 hit, né? Menina Veneno, Voo de Coração, ou seja, é o disco que vai acontecer em 2083, não precisa nem tocar, todo mundo conhece. Mas aí um dos episódios do programa Som do Vinil, do Charles Galvão, foi sobre esse disco Voo do Coração. Esse disco, quem fez as guitarras desse disco foi Steve Hackett, né, que era o guitarrista do Genesis, né, e o disco é impecável, né, assim, musicalmente, tecnicamente, é um disco impecável. Menina Veneno, eu lembro muito bem quando surgiu, em 1983, tocando nos rádios, a gente achava uma coisa nova, música diferente e tal. E aí, mas depois, quando ele foi emendando um sucesso atrás do outro, ele virou, já naquela época, totalmente o que a gente chamaria hoje de brega. Já naquela época, já em 83, aquela Perdi a Hora, mas Encontrei Você Aqui no Elevador, era uma música que tocava na rádio AM, não era nem uma música de FM, era AM, Voo de Coração, pelo telefone, pelo interfone, enfim, era um sucesso atrás do outro. O disco todo foi sucesso. Todos ganham bem, eu aquela micharia, sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. O Magazine é uma banda interessante, porque o Kid Vinil é uma figura ímpar no rock brasileiro, né? Ele, desde a década de 70, ele é disc jockey, né? E ajudou muito o movimento punk, levou lá, o pessoal narra, né? Embobinada. E essa música estourou em 83, que é uma letra interessante, né? Que é uma crítica da vida do office boy. O que aconteceu também em 83 foi Paralamas do Sucesso. Os Paralamas do Sucesso. Os Paralamas do Sucesso. E a história do jovem que achava que a vida só é boa em cima de uma moto. Paralamas em 83 eles fizeram muito sucesso, mas aí em 84 continuaram lançando disco. Em 84 foi Meu Erro, né? Aquele sucesso do Meu Erro. Em 85, com o disco Selvagem, eles explodiram internacionalmente quase, pelo menos na América do Sul. Você nota que ele já era um grande músico, né? Em 83, sabe, solo. Um grande músico, o Herbert. Os livros na estante já não tem mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor. Interessante que 83 também é um ano do primeiro disco do Lobão. Tava queimando no meu carro a tal da gasolina. Do meu lado meu amor me avisou que saiu de cena. Não fez sucesso nenhum, embora essa música tenha saído no Fantástico, pelo clipe no Fantástico e tudo mais, mas não fez sucesso, né? Esse depois de 84, 85, se manteve até hoje.
estranho. Sonhei que tava todo mundo pelado. A loucura era tanta que virava a cabeça. Pessoas cabeludas de ideias. Em 1983, finalmente o Gangue 90, que apareceu em 80, ele lançou o disco. E o Júlio Barroso, infelizmente, morreu. Nosso louco amor está em seu olhar. Quando adeus vem. Essa música foi tema de novela das 7. E eu e minha gata rolando na relva, rolava de tudo. Ouviu de piratas, pirados, perdidos na selva. Dizem que a onda agora é rock and roll music. Não há quem não use, mesmo que em casa a barra surge e a polícia abuse. Vem ouvir o rock and roll music, você tem que me consumir. Gente, mas como nem todos são flores, nem tudo é tão pop, em 1983 a Som Livre lança esse disco aí. O ambiente é tão sério, não há lugar para ação. Vê se conserva suas raízes, eles disseram. A experiência que eles tiveram quando foram para a gravadora. Eles foram obrigados a tocar MPB e tal, né? E eles tocavam rock, né? Enfim. No final eles tocam brasileirinho. Agora foi um disco que vendeu no supermercado, né? Interessante porque foi pela Som Livre. Em 82 a explosão do rock nacional, esse rock carioca, e em contraponto o punk. Em 83 o que a gente chama de consolidação do pop rock. Principalmente por causa de hit, de abelha, essas coisas de rádio mesmo. Em 84 o que a gente vê é a explosão da cena de Brasília, principalmente por causa do surgimento de duas bandas, né, no cenário, com essa Legião e Capital Inicial. Quase tudo que eu sei era quase escravidão. Ela me tratava como um rei, ela fazia muitos planos. Não consigo mais me concentrar, vou tentar alguma coisa para melhorar. É importante, todos me dizem, mas nada me acontece como eu queria. A gente não pode esquecer do que o Legião fez. Ele, quando surgiu, realmente foi uma coisa muito nova, né? 84, quando surgiu nas lojas de disco, todo mundo ficou impressionado com a voz, né? Pela Gerry Adriane, precisamos dizer pela Gerry Adriane e tal. Mas essa música foi a primeira que fizeram sucesso. Depois a Marina gravou, e no Rio de Janeiro já era uma banda cult. Em 83, 84, eles já estavam lá tocando no circulador. Eu sei que você sabe quase sem querer. Eu vejo mesmo que você. Legião Urbana, ela foi das mais importantes bandas assim dessa década, mesmo porque ela sobreviveu, né? Se a gente for fazer uma contagem de quem sobreviveu, ela sobreviveu. Sobreviveu 90, quando o Renato Russo viveu, né? E desse mesmo ano, né, tem isso aqui, que é o compacto do Capital Inicial, que é de 84, e também todo mundo ficou muito impressionado com esse som, né, quando surgiu. A gente não pode falar só do que fez sucesso, a gente tem que apontar as novas tendências. E a nova tendência de 84, até pela qualidade do áudio, foi essa aí, foi o Voluntários da Pátria. Foi uma banda que surgiu em 1984 com uma qualidade impressionante, né? Porque se a gente for ouvir o rock inglês de 84, Caesar Benches, Hyena, Cure, etc., ela é uma qualidade compatível, sabe? Compatível. Essa banda ela teve como o Miguel Barella, o guitarrista, Giuseppe Frippe na guitarra, e quem gravou esse disco foi Nazi no vocal, mas o primeiro vocalista foi o Guilherme Snag dessa banda, tá? E depois mudou para Paulo Horácio. Também uma apresentação dos Titãs aqui no programa Fábrica do Som, de 83.
antes de lançar o disco, que foi de 84. Certo? Bateria do Ira, André Júnior, eles trocaram. E aí nessa formação ainda está o Ciro Pessoa. Certo? Ciro Pessoa no vocal. Babi de Joy, samba Coca-Cola. Babi de Joy, samba Coca-Cola. Babi de Joy, samba Coca-Cola. Pode ser que eu vá viajar nesse navio. Como toda época tem aquela música pop de enjoar. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada. Eram 3:30, alta madrugada, e sua mãe a esperava no portão. Só estudei escola experimental. Meu pai era surfista profissional. Minha mãe fazia mapa astral legal. Minha mãe fazia mapa astral. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o comissário de bordo, Sérgio Ronaldo. Os símbolos do rock, um jeito muito especial de falar, de gesticular, de vestir. Nossa repórter mostra o jeito rock de ser. Erra quem acha que o Rock in Rio é apenas um festival de música. Mais impressionante que as 100 horas de rock nacional e estrangeiro é a festa. Nunca no Brasil tantos jovens se reuniram tanto tempo numa festa tão grande. Planejada em termos empresariais, mas com os convidados inteiramente livres para improvisar. Show no palco, sim, show de técnica, de música, de arte. Mas show também na plateia, antes, durante e depois de cada apresentação. Um show com milhares de figurantes. Este foi o Festival do Visual e as bugigangas invadiram o corpo da geração rock dos anos 80. Na cabeça, muito brilho em ondas coloridas de New Wave. O rock também pintou na cara dos roqueiros mais fanáticos. E o metal, a força do heavy, caiu pesado nos braços e na cintura. Os broches, com a guitarrinha símbolo, marcaram o peito. E muitas orelhas ficaram incendiadas com o raio do Rock in Rio. 85 é o ano do Rock in Rio no Brasil, que muita gente considera, 85 é que é o ano da massificação do rock no Brasil. A gente vê pelo levantamento que não é. Então, de 82, você vê aquela série de discos, e todos esses discos que a gente viu aqui, todos venderam mais de 100 mil cópias. Né? Ficaram na casa das 100 mil cópias. Eu repito aqui o que eu falei. O Rock in Rio, ele não representava, aquela coisa, não me representa, né, do Facebook. Ele não representa. Primeiro porque as bandas que vieram no Rock in Rio foram bandas que já estavam em declínio, né, na verdade. Foram grandes bandas da década de 70. Foi que veio, foram Scorpions, Queen, né, que mais? AC/DC, Iron Maiden, que eram bandas que ainda estavam, né? O Yes, né? Das bandas nacionais, a única representante que mostrou lá, que talvez assim, é o que eu chamo da hegemonia do rock de coros, né, foi o Paralamas de Sucesso. Fez um grande show, o show mais surpreendente assim, do Rock in Rio de 85. Mas a Blitz, a banda Tóquio, Barão Vermelho, foram bandas que, inclusive, quem gostava de rock em 85 era uma pessoa que gostava já de The Cure, já circulava bastante. The Smiths já circulava bastante, Echo and the Bunnymen, enfim, era todo um conjunto de bandas que impedia que se gostasse, por exemplo, de fosse pagar um grande show para ver, por exemplo, Queen, né? Ou ver Scorpions. Em termos midiáticos, o Rock in Rio ele se viu para popularizar para camadas que não tinham acesso ainda ao rock estrangeiro, porque na verdade em 85 o rock já era cultura popular no Brasil. Ele inclusive já era explorado
pela televisão. Já havia programas de TV, como Clipe Clipe, o próprio Fábrica do Som, da TV Cultura. Embora o Rock in Rio tenha provocado a aparição de outros programas. Por exemplo, o Misto Quente, que foi um programa que só durou no verão de 86, na Globo. Várias bandas apareceram lá. Foi um programa que veio assim, pegando o rescaldo do Rock in Rio. Mas o rock no Brasil já era popular. Tanto que 85 é o ano do Traje a Rigor. É melhor se mudar, não adianta nem nos desprezar. Se a gente acostumar, a gente vai ficar. Ele surge e faz um sucesso estrondoso. No Brasil, desde Rita Lee, nenhum grupo de rock ganhava um disco de platina. O Traje a Rigor fez isso e muito mais. Emplacou 3 músicas diferentes ao mesmo tempo na parada de sucessos e virou o número 1 da galera brasileira. É que ele faz uma crítica de toda a onda rock, né? Que diz que meus pais até me deram essa guitarra, ele já quer que o filho caia na farra, né? Meus pais não querem que eu seja um cara normal, eles querem que eu seja roqueiro. Quer dizer, ele fez uma música dizendo que os pais modernos da época, de 85, queriam que os filhos gostassem de rock, que fossem rebeldes. Esse disco, ele foi um sucesso merecido. Todas as músicas são significativas, são importantes. Estou eu sozinho com o tempo que você me pediu. Isso é orgulho do passado, um presente pra você. Ele começa, na verdade, em 82, 83, né? Já lançamos um compacto em 84, mas esse disco surge em 85, tá? E que não faz tanto sucesso, esse disco. Ele, na verdade, o Ira vai acontecer com o segundo disco, que tem Envelheço na Cidade, etc. Se faz, nem me viu, não me ouviu te chamar. Desfaz-se assim de mim, que nem se faz com qualquer um. Agora eu sei, passei por cada papel e rastejei. O disco todo de 85, que vai estourar em 86, o primeiro grande fenômeno, né, do rock no Brasil, antes até do Legião. O Legião vai ser 88. O Legião vai ser 88, 89, as 4 estações. Foi em 86 e virou a grande mania, né? 85 é um ano que a gente pode considerar de popularização do rock paulista. Esses humanos que circulam pela cidade aí afora. Que é justamente o Kiko Zambianchi, que é um roqueiro paulista, né? Também. Eu grito a toda força que me tirem desse estado de choque. Gata, noite de sufoco, dia de agonia. Choque, gata. Além dessa música Choque, que fez sucesso, vai ter os primeiros erros, né? Que vai... O Capital Inicial vai gravar. Passar adiante para uma outra banda, também de 85, de Brasília, que ela prometia muito. Lançou um disco, o primeiro disco independente em 85. Gritão dos sistemas, emblemas nos braços, são fadas, armas e balas. Mas em 86 acabou ganhando um pouco de espaço na mídia. Você me fez cair outra vez. Na minha magia, na minha magia. A impressão que eu tenho é que 84, 85, 86 são as bandas mais interessantes, assim, são de Brasília. Sem dúvida, assim, porque 84 tem o Legião, que não vai ter páreo, assim, pro Legião em 84, quando eles surgem, né? Em 85, o trabalho do Finizar é um trabalho muito interessante. Nosso amor é nada fascista, você se esconde, eu sigo a tua pista. Eu fico sozinho, mas não fico em paz. Eu volto pra casa, você volta atrás. O Rio Grande do Sul tem uma tradição de rock muito grande, né? Quer dizer,
Desde a década de 70 você encontra bandas de rock, tem um em Lisboa, né, que é um cara super conhecido lá. Vou finalizar 85 com duas bandas independentes, tá? O primeiro é o Fellini, que aponta também para um rock experimental, uma banda de São Paulo. Rock europeu. Uma banda varrendo, palácios e cores que falham. Thomas Papon, né, que é o guitarrista e era jornalista da revista Bis, a principal revista do período. E o Cadão Volpato, vocalista que tem um programa na cultura, né? Ele apresenta o Metrópolis. Não sei se ele ainda apresenta, mas ele apresentava. E aí um outro projeto do Edgar Escandurra. Edgar Escandurra parecia um coringa nessa época, que é o Smack, né? Chegamos a 1986, né? 1986, que é o ano que o Brasil vai para a Copa do México aí, é um ano de consolidação, né, na verdade. Ele apresenta uma nova safra do rock de Brasília. Sou anarquista. Você sabe o que significa 250 bandas numa cidade como Brasília? É muito, amigo. Procure Brasília, visite Brasília, conheça as músicas de Brasília. Eles foram comerciais ao mesmo tempo e com uma qualidade espantosa, né? Que é o Heavy Blues. Verdade, será que não? Nada do que eu posso falar. E tudo isso pra sua proteção. Nada do que eu posso falar. A PM na rua, Guarda Nacional. Olhando a imagem no espelho. Vejo o defeito como seria bom não tê-lo. De ângulo. 86 também teve isso aqui, que é sucesso muito grande, né? Sabe esses dias em que horas dizem nada? E você nem troca o pijama, preferia estar na cama. Essa banda, ela em 86 ganhou o disco de ouro, né? Quando eles lançaram Agora Eu Sei, junto com o Ricardo da RPM, eles venderam muito. Há muito tempo eu ouvi dizer que um homem vinha pra nos mostrar que todo mundo é bom e que ninguém é tão ruim. Muito essa tendência new romantic, meio assim, Duran Duran, que as bandas estavam entrando do zero, e o Finis África também. A Resistência, a banda de Leone, né, que fez um sucesso. Não fala nada, deixa tudo assim. Por mim, eu não me importo se nós... Agora, apontando para novos caminhos, a gente tem em São Paulo o Violeta, que é o outono. Vamos lá! No percurso rumo ao prédio oculto, desolado o sol se põe ao oeste. No enganche triste sons do vento. Aí mais uma coisa também alternativa do Rio de Janeiro que aponta caminhos, para mim é um dos melhores discos da década de 80, dessa cara de São Paulo do Sul. Que é o Além de Violeta do Outono, surgiu em 86, Mercenários, né? Às vezes sinto, tenho que mudar. Penso que o tempo sempre quis me devorar. Me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo. Eu falei pra vocês de Ciro Pessoa quando eu tava falando dos Titãs, né? Do primeiro vocalista. Ele lançou uma banda chamada Cabine 100. Sentado em cima da pedra, vejo clarões no céu. Os sonhos que já sonhei, eu me encontro neste. Mas eis que surge
Aí em 86 o Sepultura, né? E aí a gente chega em 87, que é o ano, parece que esse rock nacional está dando seus últimos suspiros, né? Que é uma nova safra de rock carioca. Até bem cedo, esperei pelo telefonema, tratando com peneira, o sol que vai nascer. Essa letra mesmo é uma letra que tem um cuidado na construção, né, de poesia. Se a gente observar os primeiros versos, já nota. Também no Rio de Janeiro dessa fase, né, foi o Picassos Falsos, que chegou a fazer um pouco mais de sucesso do que o Geriza. E também tem a mesma proposta poética, meio assim, blasé, pro ar do vocalista, né? Selecionei essa música, uma apresentação dele no programa do Chacrinha, em 87. Desde criança só lemos os quadrinhos dos jornais. Meu amor, olhe dos lados. Desde criança só lemos os quadrinhos dos jornais. O nome é uma coisa meio posê, né? Picassos Falsos, uma coisa meio... Também todos os vocalistas que faziam essa linha assim, meio gay, meio... É uma linha... Na verdade, essa ambiguidade sexual fazia parte da performance, da androginia, você vê? Os artistas, mesmo o Robert Smith do The Cure, o Ian McCulloch do Echo and the Bunnymen, todos eles faziam uma linha meio andrógena, né? Meio blasé, aquela coisa. E em 87 é o primeiro disco que você fala, viu, gente? Também uma banda aqui do Rio Grande do Sul, experimental, que aponta para muitos caminhos novos. Já apertei, seu beijo era a resposta. Será que eu me enganei? E se você não gosta? Em 87 também de São Paulo saiu essa banda Now. É uma banda muito interessante, principalmente por causa da vocalista, Vange Leonel, que ela depois lançou um trabalho solo, foi de novela, né, Noite Preta, aquela novela Vamp da Globo. Ela fez a trilha. Ela viu o show dela em São Paulo, que ela fazendo cover de Suzy the Benches, né? Essa música fez muito sucesso. Nesse corpo vadio mora alguém que quando você vai embora sente tão só. Nesse corpo vadio. Nenhum de nós também, Rio Grande do Sul, 87, né? Essa música o Cazuza gravou, né? Pouco antes de morrer, ele gravou essa música. Depois a última noite de festa, chorando e esperando amanhecer. TNT também é outra banda gaúcha que estourou em 87. Eu era apenas um rapaz pobre então. Disseram que eu não nasci pra ela. 87 também foi o ano disso aí, né? Que fez a maravilha das crianças da época e ainda hoje toca nas rádios. Minha mãe falou que eu preciso casar, pois eu já fiquei mocinha. Procurei alguém e me disse, meu bem, você quer entrar na minha. Mas aí, como não podia deixar de ser, em 87 mesmo aparece, sabe o quê? Mais um heavy metal, o Viper. Finaliza esse ano de 87 com uma das bandas mais interessantes da época, que aponta novos caminhos, que é a banda Gueto, de São Paulo. Que já é o que o Feito No More fazer na década de 90, né? Importante é saber mostrar, poder falar sem se preocupar. O Gueto acha que os anos 90 é misturando o que a gente inventa. Somos 4 garotos da zona. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você? Missionários do mundo pagão, proliferando ódio e destruição.
finalmente, é uma coisa que pode chocar algumas pessoas, é uma das conclusões da nossa pesquisa. Né? Uma primeira que começa em 82, a segunda, o fim da era rock, em 1988. Por que ele decidiu que o rock acaba em 88? O rock nacional? Bom, primeiro, o rock como fenômeno de massa, ele se esgota em 88. Ele em 87, ele dá seus últimos suspiros. Porque em 88, a nossa hipótese é de que em 88, vários outros estilos começaram a concorrer. Em 88, nos primeiros lugares da parada, 87 já tinha sido o ano do estouro de Luiz Caldas, né? Com aquela coisa do fricote e tal. E Luiz Caldas, seguindo Luiz Caldas, uma série de bandas baianas, né? Em 88 tem a banda Reflexos, também vai ser o primeiro lugar nas paradas, etc., com aquela temática. E em 88 também começa dois movimentos assim, vindo de fora, né? E com muita força, que é o hip hop, já em 88, no início de 80 já tem, né? Grandmaster Flash já em 70 e tudo mais. Run DMC, que você lembrou bem, né? Gravou em 86 com o Aerosmith a versão de Walk This Way. E em 87, mas em 88 já chega essa coisa do break. Eu lembro que em Sergipe, o Public Enemy, mas em Sergipe já tem concurso de break. Eu lembro assim que nas boates já fazem concurso de break. Aí DJ em São Paulo. Tá aí DJ em São Paulo, né? Sem contar também que outros artistas de pagode também começam a aparecer em 88. Ed Mota surge em 88 com Conexão Japeri, quer dizer, uma linha de black music, né? 88 também, se não me engano, é Marisa Monte, né? Que os ícones da MPB voltam a vender muito também. Caetano, exatamente. Meia inteira. Com essa galera de Carlinhos Brown que já tocava com a Chemise. Exatamente, o Chiclete, né? Com banana e tudo mais. Enfim, vários fatores, aí são hipóteses que a gente deve levar em conta. Por que em 88, quer dizer, um critério que eu esqueci de falar no início. O que a gente está expondo são as bandas que surgem, a gente não está acompanhando a trajetória das bandas. Então o levantamento que a gente fez, ele segue o seguinte princípio. O que surge de novidade e estoura na música? Na década de 80. Então a gente percebe o quê? Que em 82 tem um primeiro momento de explosão do rock carioca. Mas em 82 também, coincidentemente, acontece o movimento punk em São Paulo. Não que acontece, ele fica conhecido por causa do começo do fim do mundo, que aparece no Fantástico, matérias em revistas, etc. E aí tem o Stress que vem correndo por fora, que lança o disco em 82, né? 83 tem uma consolidação do pop rock, né, com o Hit, etc. 84 é o surgimento da Legião Urbana, né, e várias outras bandas de Brasília. 85, além do Rock in Rio, o Traje a Rigor e bandas de São Paulo. 86 é o Rock de Brasília, e o Rock Gaúcho, né? O Rock de Brasília por causa da Plebe Hood e o Rock Gaúcho por causa de Engenheiros do Havaí. São duas bandas que vão estourar mesmo, né? 87 tem essa nova safra do rock carioca, né? Com Ojeriza e, enfim, Picassos Falsos, De Fala, que aparece no Sul, né? Com uma coisa diferente, né? Now, Nenhum de Nós, também do Sul, né? TNT, também do Sul. Tem a gente, o Viper, né, que é a banda de heavy metal, o Metrô e o Gueto, que aparece isso aí. Em 88, a gente tem o que eu considero o fim da era rock. Por quê? Porque não vai aparecer nenhuma banda nova. O que vai acontecer em 88 é o quê? Uma consolidação de grandes bandas. Legião Urbana vai estourar mesmo, né? Acho que 89, as 4 estações, 88 e 89. 89, que vai vender 600 mil cópias, um negócio espantoso, né? E Titãs também. Por exemplo, em 88 já surge Harry. O Harry é uma banda de música eletrônica, né? Já não tem mais rock, né? É um outro movimento, são outras coisas, né? Tem outros movimentos, movimento indie, mas se você for considerar em termos discográficos, nos critérios dessa pesquisa, a única coisa que acontece em 90 é do levantamento, mas é isso aqui, ó, que é o do ex-vocalista do Barão Vermelho.
Esse mundo de preto e branco que eu não posso explicar. Eu não quero que a vida venha pronta, ensaiada pra agradar. Boa noite, senhoras e senhores! Eu sou o comissário do bordo, Sérgio Ronaldo! E, como considerações provisórias, eu trago o seguinte para vocês. Primeiramente, essa pesquisa, o tempo de um ano é muito curto para desenvolver uma pesquisa, né? Tanto que ela vai continuar. Mas nesse primeiro ano a gente pôde fazer alguns levantamentos. Teve a grande vantagem do orientador dessa pesquisa, que sou eu, ser envolvido, de certa forma, emocionalmente com o objeto, porque falar da recepção do rock no Brasil na década de 80 é falar da minha formação como pessoa. Então, quando eu digo assim, a formação de identidades, é o processo de formação de identidades da minha geração. E de certa forma, foi um processo de formação que é híbrido, né? Por que ele é híbrido? Porque ele, ao mesmo tempo em que ele trouxe vários elementos de rebeldia, por exemplo, a geração de 80 que ouviu esse tipo de rock, mesmo o rock mais comercial, foi uma geração que se envolveu em todos os movimentos políticos que a gente entende como políticos. Por exemplo, era um momento em que o movimento estudantil, tanto secundarista quanto na universidade, era bastante ativo, né? Na década de 80. Havia questões impenetráveis, né? Por exemplo, a questão da receptividade de cultura, que hoje a gente encara com muito mais olhar crítico, né? Embora a gente tenha uma tradição desde a Tropicália de buscar elementos de fora para fazer algo diferente, né? Com elementos locais, o que foi retomado com o Mangue Beat na década de 90, na década de 80 a gente não tinha muito grilo quanto a receber influência de fora. Cantava-se em inglês tranquilamente. Então havia muita preocupação, passou a haver muita preocupação com o que recebia de fora, tinha que ter um contributo local. Mas na década de 80 esse era um questionamento que era impenetrável, não se colocava essa questão da recepção. Então, de certa forma, o que Renato Russo fala em geração Coca-Cola era verdade. A gente recebia os enlatados como novidade mesmo, né? Quer dizer, a gente não tinha acesso às informações, eu digo a gente agora porque eu faço parte dessa geração, não se tinha a informação através de internet, etc., mas a gente recebia o material de fora com uma certa cegueira até. Eu estive vendo um documentário da BBC, entrevistando o pessoal do Mangue Beat, aquele cara que era o Siba, né, que era de uma banda Mestre Ambrósio, e ele falou o seguinte, olha, porque nos anos 80, ele falava para os ingleses, né? Nos anos 80 a gente repetia o que vinha do Sul, as bandas aqui eram só nos anos 90 que a gente começou a descobrir um lado brasileiro. É uma tese que eu discordo. E depois dessa pesquisa, mais ainda. Por quê? Porque o que aconteceu no movimento Mangue Beat, ele não chegou a ser popular. Antes de mais nada, não chegou a ser popular. Foi algo que conscientemente recebendo as coisas de fora e marcando, isso é de fora, isso é o nosso, é o maracatu, nós vamos fazer um som misturado, etc. Mas musicalmente, hoje quando o Mangue Beat também é história, porque na época realmente era um arrependimento que batia, né? Eu lembro muito bem que na década de 90, acho que 92, quando surgiu o primeiro disco do Science, era uma espécie de arrependimento. Pô, eu era super americanizado, que bobagem, tudo. Mas hoje, olhando para trás, a gente percebe que o que houve não foi tanto uma cegueira, foi uma espécie de apropriação. A gente conseguiu formar uma cultura que a gente chama hoje brasileira, nesse sentido diaspórico aí de Hall. A gente pode chamar de brasileira. Eu acho que é erro o pessoal do Mangue Beat hoje dizer que na década de 80 foi uma geração americanizada, totalmente alienada. Não, porque são melodias que ficaram, né? Se você pegasse algumas melodias dessas músicas desse sucesso de 82 e 83, são músicas que hoje em dia ainda tocam no rádio, não é?
E as pessoas se reconhecem e tocam, as músicas que tocam as pessoas ainda. Ao contrário de outras músicas que são, apesar de serem politicamente corretas, mas não têm significação emocional a essas pessoas. Então, nessas considerações prévias, as identidades formadas nesse período, elas são contraditórias de fato. Ela tem alguns elementos de rebeldia, mas tem alguns elementos de alienação, embora não de total alienação, assim como não de total rebeldia. Como é que você pode ser rebelde e tocar no Chacrinha, por exemplo? Agora, havia questões que eram intocadas, né? Essa questão da americanização, da recepção de produtos e também a questão étnica, que é uma questão que eu me bato sempre. O rock, ele é um movimento de rebeldia da juventude, quando surge assim na década de 50 e 60, no mundo como rebeldia, é de uma juventude branca, não é? E esse caráter étnico do rock, ele não era levado em questão na década de 80, não é? Na década de 90 a gente via assim, o Mangue Beat com um cara meio negro, né? Mestiço pardo, com chapéu de palha, etc. Mas na década de 80 é uma obrigatoriedade, isso daí é o lado mais alienado que eu acho desse período, é uma obrigatoriedade de você ter essa estética branca. Era obrigatório ter, assim, se você olhar os... Se vestir como se estivesse no frio de Londres, com a camisa por aqui, cheio de casaco. O movimento punk inglês, você tem algumas pessoas neles, mas no geral, a estética anos 80, a estética pós-punk, New Wave, The Cure, etc., e mesmo do rock carioca, era uma estética altamente elitizada. Todos eram elitizados econômica e etnicamente. Todos os artistas dessa época. Não é? Todos os artistas que vieram, Plebe Hood, você vê um depoimento do cara do Plebe Hood, você fica... Eu cansei do Brasil e fui para a Europa e tal. Quer dizer, são coisas assim... Filho de embaixador. Tirando o pessoal do movimento punk, os artistas cariocas, né, se você pegar assim... Classe média alta com vários instrumentos altos, uma qualidade muito... Então essa geração de 82, que fez sucesso, 82, 83, foi uma geração que era de grandes músicos, que sabiam muito bem o que era instrumento, técnica de instrumento e tudo mais, né? E a gente encarava isso com certa naturalidade. Um caráter assim, burguês, assim, era normal você ser um galã, porque o roqueiro era um galã. Se você pegar esse Eduardo, mesmo do Phyllis África, o Guilherme Snad do Zero, era um galã de novela. Não era um padrão do homem comum. Então isso a gente recebeu, talvez seja o lado de alienação mais problemático dessa geração dos anos 80. Ser roqueiro nesse período era, mesmo você não sendo metaleiro, porque na década de 80 tinha a coisa do metaleiro, né? Que o metaleiro foi uma figura que se popularizou em 85 com o Rock in Rio, né? Mas o metaleiro, ele era o comum das coisas na década de 80. O novo era você ouvir Seals and the Benches, por exemplo. Não entendeu? Assim, era impossível, impensável você ouvir, por exemplo, o que estava assim, principalmente Seals and the Benches. Hoje, mais do que nunca, eu reconheço que é a banda que ela apontou para os caminhos. Em 78, o disco de 78 é um negócio que... E o próprio depoimento de Bono, de Robert Smith, todos eles foram influenciados pelos Seals and the Benches. Esse estilo de tocar, sabe, isso tudo com coros, etc. Tudo partiu de Seals and the Benches. Então depois de você ouvir essas bandas, eu ouvi Cure, eu ouvi Echo and the Bunnymen, eu ouvi Smiths, para voltar para Iron Maiden era um negócio bem complicado, sabe? Ou seja, você via a pessoa gostando de Iron Maiden, se você tinha essa referência, você olhava meio com preconceito. Aí tinha a turma dos metaleiros e a turma dos roqueiros que gostam desse tipo de música, né? E nessa turma de roqueiros se incluíam também os punks. Mas os punks, eles também ficaram dogmáticos depois desse período, né? Tanto que quem fazia sucesso era traidor do movimento. Então foi o que aconteceu com o João Gordo, enfim, até com o próprio Clemente, né? Que virou um pop rock, né? Depois. Agora a impressão que eu tenho para finalizar essas considerações é de que na década de 80 o que tinha de acontecer em termos de rock aconteceu. Entendeu? Até mesmo as tendências, se você pegar as tendências assim que caminham, pelas quais caminha o snooze, o indie, né? E se você pegar o grunge que aparece na década de 90, ainda final dos anos 80, então parece que tudo acontece nos anos 80. Em 88, no Brasil, o que
é o último suspiro assim, do rock, dessa cultura rock. 86 parece que a gente está vivendo uma época áurea do rock no Brasil. Se a gente transfere isso para a Inglaterra, porque eu venho agora nesses últimos tempos pesquisando a questão da Inglaterra, porque a próxima pesquisa minha vai ser sobre o mito da Inglaterra e vai acabar caindo na Inglaterra, na coisa do rock inglês e tal, eu noto que 84 foi um grande ano. O rock em 84 na Inglaterra era uma grande... As principais bandas, as principais tendências, assim, né? Tudo estava... Tinha de tudo. E em 88 já não era mais rock, né? O grande revival de rock que acontece o indie sempre foi uma coisa alternativa, né? Pixies sempre foi uma coisa alternativa, né? Teve o Jesus and Mary Chain, que é 80, né? Mas o grunge foi o que revitalizou o rock, né? Porque 90, em termos de mercado mundial da música, o que estava estourando era Technotronic, era house, né? Era a grande novidade da house, da música eletrônica, que era uma coisa de... Até pro Hollywood Rock eles vieram, um negócio de multidões, né, e tal. Então, foi realmente Nirvana, essas bandas assim, que revitalizaram, trouxeram o rock de volta. Mas a gente nota que em termos musicais, não tem novidade, né? Não tem novidade nenhuma, é um revival. Eu acho, e aí eu digo arriscadamente, que parece que o rock alcançou o seu limite na década de 80. Em termos de sonoridade, abandonou um pouquinho o lado sintético dos anos 80, aquela coisa digital, e voltou um pouco do som dos anos 70, mas sempre é, como você falou, um ciclo. Né? Um ciclo, um revival e tal, quer dizer, parece que não... E aí o pessoal da revista Bis começou a criticar isso, sabe por que pararam de gostar de rock na década de 90? Porque houve vários outros movimentos, e esgotou também, né? Quer dizer, você tem os grandes nomes, porque na verdade os grandes nomes da década de 80 que sobreviveram, eles viraram MPB. Lulu Santos ele se encaminhou mais para MPB, um cara de música popular. Titãs, né? Mesmo Legião, quer dizer, o Legião, se o Renato Russo continuasse vivo, né? O Capital decaiu e voltou com aquele acústico lá, mas nunca foi uma grande banda, assim. Era uma banda que prometia muito quando surgiu, assim, em 84, junto com o Legião. Quem ouviu o compacto, como eu ouvi na época, eu até gostava mais do Capital do que do Legião, ouvindo o compacto. Mas quando saiu o disco, né, com aquele tecladão, assim, aí ficou uma coisa meio estranha. Mas a impressão que eu tenho é essa, quando eu vejo essas bandas e em termos de comportamento, parece que musicalmente o rock alcançou um limite.